hoje, então, nós trouxemos o tema: fora da caridade não há salvação. Para todos nós que fazemos propostas novas de vida, jamais podemos esquecer esse tema da caridade, que é a forma que a gente encontra de nos aproximar mais daquele que precisa de ajuda, e nós então estamos fazendo neste exercício a nossa busca do nosso melhoramento. Mais na frente, como parte introdutória do nosso tema, fora da caridade não há salvação, nós precisamos primeiramente olhar o egoísmo, que é a parte inferior que nós consideramos o Evangelho, que trava a nossa vontade de sermos melhor. Então, o egoísmo, segundo o Evangelho, ele é a chaga da humanidade. O que o Evangelho quer dizer? Que os nossos problemas, que as nossas dificuldades, os obstáculos, ele está no sentido egoístico que nós olhamos a vida. Ainda diz o Evangelho que o egoísmo é o monstro devorador de todas as inteligências, filho do orgulho e causador de todas as misérias do mundo. Por que o Evangelho assinala assim? Porque quando nós olhamos para nós do ponto de vista das metas a serem alcançadas no mundo material, nós então estamos criando um espírito de competitividade. Eu quero ganhar do outro, e ganhando do outro, eu trago para mim. Isto mostra que o egoísmo, ele é um caminho oposto àquele que nós estamos propondo no tema chamado caridade. A caridade caminha para Deus, o egoísmo caminha para o homem. E isto faz diferença conforme nós estamos aqui pontuando. E ainda mais, o egoísmo, ele é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo à felicidade humana. Quando a gente pergunta: você quer ser feliz? O que é que nós respondemos? Todos nós queremos ser felizes. Mas o Evangelho vem trazer para nós que a felicidade é o caminho que nós fazemos na direção do outro, quando nós temos consciência, através de uma frase de Francisco de Assis, que diz: é dando que se recebe. Diante desta postura que Francisco de Assis traz para nós, nós vamos sentir que quando militamos nas imperfeições, nas sombras do egoísmo, nós estamos então negando a caridade, nós estamos negando o auxílio, a ajuda às pessoas que precisam da nossa ajuda. É nesse sentido que o egoísmo nega a caridade. Observe ainda sobre o egoísmo, apesar de a gente estar falando de caridade, mas é importante que a gente reflita que o obstáculo maior da caridade é o nosso egoísmo. Então ele diz ainda, o Evangelho pontua assim: o egoísmo tem como base o sentimento de interesse, o que está escrito? Pessoal. Observem que eu estou fazendo uma coisa, eu estou ajudando alguém,
mas visando o retorno para mim. Isto é uma postura do homem materialista, daquele que não visa o outro, mas visa a si mesmo. Então, todas as vezes que nós visamos num trabalho, seja ele qual for, a mim mesmo, eu não estou sendo humilde, eu não estou sendo caridoso, eu estou sendo egoísta. Tá? Olha só. E impede que no coração do homem se desenvolvam outros sentimentos mais nobres, como a caridade. É dela que nós estamos falando e estamos nos aproximando aos poucos do tema, falando do egoísmo, que representa as nossas imperfeições, e depois vamos buscar a necessidade da nossa caminhada para o crescimento espiritual através do sentimento da caridade. Entravando assim o progresso moral, o nosso progresso moral, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. O que é que o Evangelho está dizendo? Nós precisamos entender que a parte imortal, eterna, é o caminho do espírito. O egoísmo olha para o corpo, a caridade olha para o crescimento espiritual. E nós vamos fazer as escolhas. O que é que eu quero? Quando eu caminho para Deus, através da caridade, eu estou no caminho certo da felicidade como meta de vida que eu estou buscando. Quando eu caminho para a vida material, através do egoísmo, olhando o lucro para mim, buscando a meta maior para mim, nós estamos caminhando contrário a Deus. E esse contrário a Deus nos leva às aflições da vida. É disso que nós estamos falando. Agora que nós já falamos, mostramos a parte introdutória, o obstáculo maior da caridade, estamos agora nos posicionando diante desta fotografia. Olhem só, aqui embaixo diz assim: Ailã, que é o nome dessa criança, fugia da guerra na Síria e morre num naufrágio. Esta criança que está caída, morta, ela é consequência da humildade humana ou do egoísmo? Então é isso que a gente está querendo refletir, que este estado que nós estamos mostrando, ela passa por uma compreensão que se o homem fosse mais caridoso, se o homem fosse mais fraterno, nós não encontraríamos fotografias dessa natureza exemplificando um estado irracional daqueles que muitas vezes governam as nações com objetivo mais voltado para si, para o Estado, do que para o sentimento das pessoas. Esta foi a finalidade de nós trazermos aqui esta fotografia. Então, buscando, todos nós sabemos que tudo que nós registramos aqui está pautado na codificação de Kardec. E aqui então, no Livro dos Espíritos, trouxemos a questão 886, que diz: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Esta é a função maior da nossa conversa, da nossa reflexão, a palavra caridade no entendimento do guia e modelo
que Deus mandou para nós, para que a gente pudesse refletir as suas lições sublimes de amor e então buscar o caminho que dá a Ele. Então veja, a resposta que recebeu Kardec dos espíritos superiores, é importante que a gente reflita isso. Eles disseram: benevolência para com todos. Benevolência para com todos. É a nossa expressão do homem de bem. Ser sensível àqueles que precisam de assistência, de ajuda. No item 2, indulgência para com as imperfeições do outro. Todas as vezes que nós estamos numa convivência, nós não podemos querer que o outro seja como eu penso, como eu gostaria que fosse, mas nós temos que respeitar o estado evolutivo, espiritual, que ele ainda se encontra. Uma vez pensando desta forma, eu vou relevar, eu vou ter indulgência com o erro dos nossos irmãos. E ainda mais, no terceiro item, sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade, os espíritos responderam para Kardec que nós precisamos ter o perdão das ofensas. Então, observe, foi criado até uma sigla, BIP, que significa benevolência para com todos, indulgência para com a falta alheia e o perdão das ofensas. Quando a gente tem como meta esses três aspectos do Evangelho, nós então começamos a ter consciência que nós estamos buscando um novo caminho, um caminho que me leva agora na felicidade tão sonhada que a gente pensa. Então veja que depois de trazer essa questão do Livro dos Espíritos, que é a base maior para a reflexão de hoje, nós seguimos então fazendo uma comparação entre a caridade e a salvação. Esta palavra salvação, ela não é especificamente da doutrina espírita, mas de outras religiões que atrelam esta palavra com a caridade. E como é que a doutrina espírita faz uma leitura da caridade em relação à salvação? Então ele diz assim: o homem verdadeiramente bom eleva aquele que é inferior materialmente. O que é que o Evangelho está dizendo? Que nós, à medida que somos egoístas, nós olhamos as pessoas de cima para baixo, olhando ele sempre inferior à nossa condição material. Esta é a postura do egoísta. Para nós tirarmos este egoísta, nós então devemos olhar as pessoas com humildade. À medida que nós olhamos com humildade, nós estamos nivelando a pessoa em relação à nossa vida. Ninguém é melhor do que ninguém. A partir do momento que nós sentimos a valorização do outro, nós estamos nivelando, nós estamos começando a cultivar um sentimento contrário ao aspecto que nós estamos comentando, do egoísmo, do orgulho, para manifestar o nosso sentimento caridoso, o nosso sentimento de amor. Olhem só, quando nós fazemos então o exercício da caridade, nós diminuímos a distância que separa o egoísta da pessoa que precisa. Quando a gente está assim muito voltado para o egoísmo e alguém lhe pede ajuda, nós dizemos assim:
eu ajudei na rua um mendigo. Olhem só, eu ajudei na rua um mendigo. Esta expressão é uma expressão de egoísmo. Como é então a expressão de caridade? Eu ajudei na rua um irmão. Vocês acham que qual está mais próximo do outro? Quando eu digo mendigo ou quando eu digo irmão? Hein? Então observem que as palavras da pessoa que exprime as nossas imperfeições, elas são mais duras, elas são mais distantes, e à medida que nós aproximamos, através da palavra, das pessoas, nós começamos a exercitar um sentimento maior. Olhem só, e Jesus então nos aconselha que é o nosso irmão maior, o irmão divino, para nós que somos irmãos menores. Ele diz assim: sede benevolente, sede bom, porque dos Espíritos divinos, de quem implorais a luz e o bem, sois necessitados, suspeitos à ação do bem e do mal. Ou seja, assim como nós precisamos ser bondosos com as pessoas que precisam da nossa ajuda, existem espíritos superiores, mais elevados, que nós também vamos precisar da ajuda deles. Ou seja, nós estamos ajudando alguém e espíritos maiores estão nos ajudando. É essa relação que começa a formar quando pensemos no exemplo da caridade. A caridade não olha o outro, não olha as pessoas, a sociedade, de forma isolada. Não, mas um conjunto, se unindo, dando as mãos para superar não as dificuldades da sociedade, mas para superar as nossas próprias dificuldades. E o Evangelho diz assim, ele fala do feixe de vara. Quando nós somos individuais, somos mais fáceis de serem quebrados. À medida que nós nos unimos, nós nos fortalecemos e é mais difícil nós sermos vencidos. É o exemplo que o Evangelho traz através de Jesus. Aqui trouxemos também uma figura, eu coloquei figura 2, para que a gente possa refletir, avaliar e interpretar a caridade. O que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma figura conhecida no mundo inteiro. Como é que ela se chama? Madre Teresa de Calcutá, que doou uma vida inteira a serviço do outro, a serviço do bem. Então veja, ela pega essa criança, o olhar dela é um olhar como? Afetuoso, é um olhar caridoso. Esta criança não é filha adotiva nem biológica, não é neta, é um ser humano para ela. Então ela pega com o carinho e olha, diz assim, no mais puro exercício do sentimento caridoso. E o que ela está fazendo aí, observem, ela faz todos os dias, em todos os momentos da vida dela. Por isso que eu tirei essa foto, para que a gente pudesse analisar o que é a caridade. A caridade não olha a parte externa, a caridade, ela é a expressão do sentimento. Da mesma maneira que ela pega uma criança, seja ela a cor, o peso, a saúde ou não, ela olha com esse olhar amoroso, com esse amor caridoso. Então veja, depois de olhada a figura, na expressão do que nós estamos falando sobre caridade, nós precisamos trazer aqui essa expressão de André Luiz, para que a gente tome o conhecimento do Evangelho a respeito da caridade.
Ele diz assim, André Luiz, espírito, e Chico Xavier, o grande médium, exemplo de caridade que nós estamos falando. Vocês sabem quem foi Chico Xavier durante toda a sua vida. Então, André Luiz, ele diz, essas palavras eu achei muito interessante para esse momento que nós estamos conversando sobre a caridade. Ele diz assim, quando o Evangelho, nós estamos falando de proposta de vida, e quando falamos de proposta de vida, nós não podemos perder de vista o Evangelho. Pois o Evangelho é a parte religiosa da doutrina espírita, que nele está grafado os caminhos que nos levam a sermos melhores a cada dia. Então, quando André Luiz coloca a presença do Evangelho para quem quer ser caridoso, ele está mostrando um caminho para nós, para que a gente possa, então, começar a despertar dentro de nós a necessidade de sermos melhor a cada dia. Então, ele diz que quando o Evangelho adentra a nossa alma, não é o Evangelho apenas lendo para conhecer, lendo para aprender, não. É o Evangelho precisa ser invadido na nossa alma o conhecimento evangélico. A vida surge infinita por dentro de nós. Quando você permite que o Evangelho faça parte da sua alma, a vida surge infinita por dentro de nós. Por que infinita? Porque nós não mais olhamos o corpo que é perecível, que morre um dia. Nós passamos a olhar a nossa vida essencial, a vida do Espírito. Por isso que a vida surge infinita, nós não morremos mais. Agora, a nossa encarnação passa a ser uma oportunidade de crescimento do Espírito, quantas vezes forem necessárias. Nós vamos olhar o outro como irmão, como falamos no início, e não olhar o outro como uma pessoa qualquer. Aí nós estamos dizendo que o Evangelho, ele está fazendo parte da nossa alma, porque nós estamos olhando a vida de forma eterna, de forma infinita. E quando isso ocorre, segundo o Evangelho, a dor já não mais destrói. Se nós não temos o conhecimento desta imortalidade da alma, nós vamos sentir a dor do corpo, nós vamos chorar, vamos reclamar pela dor do corpo. À medida que nós nos espiritualizamos, à medida que nós reconhecemos que a dor faz parte desse momento de resgate de nossas vidas, pelo comprometimento nosso de vidas passadas, a dor dói menos. Nós podemos dizer ainda que quando nós estudamos o Evangelho, quando nós compreendemos o Evangelho, a nossa cruz, ela fica mais leve ou mais pesada? O que vocês acham? A nossa cruz fica mais leve. É isso que o André está dizendo. A dor já não destrói. Enquanto que as pessoas que ainda não deixarem que o Evangelho faça parte da vida, quantas pessoas no extremo das angústias da vida, das aflições, chegam até matar o corpo através do suicídio. É o desespero. A doutrina espírita, o Evangelho, ele não muda a nossa vida para que a gente não passe por dificuldades. Não. A presença do Evangelho dentro de nós tira da nossa conduta a situação desesperadora, nos deixando mais resignada diante dos problemas que nós estamos passando. O vício se desintegra, porque através do vício nós caminhamos para a matéria.
E à medida que nós abandonamos o vício, nós estamos caminhando para uma vida maior. Nós estamos caminhando para a felicidade. Todos nós queremos ser felizes, mas podemos chegar à felicidade plena, cheia de vícios? O que vocês acham? Hein? Nunca. Então nós temos que ir abandonando os nossos vícios aos poucos, diante do caminho que estamos percorrendo. É uma luta difícil? É, mas não é impossível. O Evangelho nos auxilia a buscar esta nova vida. O mal torna-se insosso. Não é legal fazer o mal, porque eu passo a conhecer o Evangelho me dando informações, esclarecimentos, que através do mal eu não caminho para frente, através do mal eu caminho para trás. Eu não caminho para Deus, eu caminho para as aflições da vida. Por isso, o mal torna-se insosso. E diante desse postulado que estamos vendo aqui, o próximo, ele passa a ser a extensão de nós mesmos. Quando a gente permite que esse evangelho adentre a nossa alma, o próximo não é mais uma pessoa qualquer, como nós falamos, o próximo passa a ser nosso irmão, é a extensão de nós mesmos. Portanto, nós precisamos mostrar neste quadro, observem que trouxemos aqui uma expressão novamente de André Luiz, de um poema lindo, onde ele diz no tema, no título, tudo é amor. Quando se fala de caridade, nós precisamos olhar a vida de forma amorosa. Deus trazendo para nós oportunidades benditas que devemos ter alegria, felicidade em vivê-los, mesmo sendo momentos difíceis da nossa vida. Então eu trouxe apenas 2 versos desse poema que diz tudo é amor, para concluir. Ele diz assim: egoísmo, que foi a parte introdutória da nossa conversa de hoje, egoísmo é o amor que se animaliza. Então as pessoas que somos nós, quando manifestamos o nosso egoísmo, nós estamos sendo animalizados. Acreditem nisso, porque quando você trata mal o outro, é como se você estivesse exprimindo a sua irracionalidade, a animalidade que nós precisamos superar dentro de cada um de nós. Diante desse egoísmo, dessa animalidade, eu trouxe essa fotografia mostrando que as pessoas egoístas, vamos dizer assim, com características animalescas, ela olha a parte de fora, a parte externa, a aparência, como a gente pode imaginar. Aqui então tem, vamos chamar assim, de paletó. Quando eu vejo alguém bem vestida, eu vou dar um conceito para ela de acordo com ela está se vestindo. É essa a prioridade, é essa a finalidade, a meta da doutrina espírita? Olhar a parte externa da pessoa? Sim ou não? Não. Nós precisamos olhar a parte interior das pessoas. Isto é que faz a diferença. Então, o quadro diz assim: este paletó não tem alma. Se ele não tem alma, não tem sentido, não tem sentimento nesta relação. A parte é exterior. Quando nós olhamos o carro, também dizendo, não tem alma. Porque quantas vezes nós nos sentimos melhores, egoístas, porque temos um carro bonito, importado. Vocês compreendem? Então, este carro não tem alma. Este colar não tem alma.
Mas quem valoriza mais, quem prioriza mais os objetos, está externando o seu egoísmo. André Luiz, então, ele diz: a caridade, o tema que nós estamos falando, é o amor que auxilia. A caridade faz com que a gente seja sensível às dores humanas, às necessidades que os nossos irmãos têm. Não importa o que precise, mas a gente pode. Se a gente não pode dar o completo, mas que a gente possa contribuir para diminuir o problema que leva à aflição àquela pessoa. A caridade, portanto, diz André Luiz, é o amor que auxilia. E quando nós permitimos que o nosso coração mais sensível possa auxiliar o outro, nós estamos então totalmente caminhando separado daquele que olha para o exterior. O movimento do sentimento, ele nos encaminha para a vida maior, para a vida mais feliz. E diante desse momento que nós aprendemos, que nós discernimos o que é materialidade e o que é espiritualidade, o que é ser caridoso e o que é ser egoísta, e para onde essas palavras nos encaminham, nós então vamos trazer uma palavra do Evangelho, quando Jesus dizia no Evangelho: a felicidade não é deste mundo. Que mundo Jesus estava se referindo? Este mundo externo, este mundo egoístico, onde as pessoas valorizam mais o objeto do que as pessoas. Então, a felicidade não é deste mundo cheio de egoísmo. O que é que a gente observa na nossa caminhada para concluir? Que hoje as pessoas, elas amam mais o objeto, amam mais as coisas materiais e usam as pessoas amigas. Vocês compreendem? É uma força de expressão dizer assim, mas hoje nós temos muito mais amor pelos objetos e menos respeito pelas pessoas. Eu firo as pessoas com mais facilidade, mas eu preservo os meus objetos porque eles são valiosos para mim. Então nós não podemos, no Evangelho, nós temos que amar as pessoas e usar os objetos. Na linguagem egoísta, nós amamos objetos e usamos as pessoas. Portanto, neste sentido, nesse estágio que nós estamos buscando para sermos melhores, para sermos mais caridosos, nós podemos dizer então que na alvorada de um novo dia, no amanhã, no nosso mundo de regeneração, para onde a Terra está caminhando, nós podemos dizer que o bem predominará e os homens poderão dizer com muita alegria que a felicidade também é deste mundo.